Oi, pessoal, espero que todo mundo esteja bem. O meu nome é Isabela Marzola, eu sou jornalista, trabalho na comunicação do Instituto Brasil-Israel e este é o Expresso Israel, que traz um resumo das principais notícias da semana de Israel, com uma correspondente em Tel Aviv, que é a jornalista Daniela Kresh, que está aqui comigo. E já vai voltar a falar de um assunto recorrente aqui no Expresso também, que é a guerra Ucrânia e Rússia, como que Israel está oferecendo um novo apoio, né, dessa vez militar à Ucrânia, que você vai explicar, Daniela vai explicar, é um apoio militar de defesa para o país, não é de ataque, e como que Israel vai recompensar os russos, né? Porque ele está oferecendo esse apoio militar, como que ele vai fazer o Putin não ficar puto com isso, né? Oferecer alguma outra recompensa, Daniela. É muito delicado, né? A situação de Israel é muito delicada nesse conflito, porque Israel não quer melindrar. Obviamente, enfim, se coloca do lado dos ucranianos em termos morais, mas não quer melindrar o Putin demais, porque o Putin a Rússia é muito importante em toda a geopolítica do Oriente Médio, né? E a Rússia está muito presente na Síria. A gente já falou disso, né? Como que Israel precisa dos russos para lidar com a situação na Síria, as tentativas do Irã de transferir armas para o Hezbollah no sul do Líbano através da Síria, né? E a Rússia dá uma liberdade para Israel atuar na Síria nesse momento. Então, Israel não pode melindrar, não queria melindrar demais o Putin nesse sentido. Então, Israel ficou meio em cima do muro desde o começo dessa guerra, meio que dividindo dois tipos de mensagem, uma mensagem através do primeiro-ministro Bennett, que Israel se coloca do lado moralmente dos ucranianos, da tragédia ucraniana, mas sem falar o nome da Rússia nem do Putin como algozes, né? Quer dizer, sempre meio que ignorando algum tipo de condenação mais clara, e, por outro lado, o chanceler Yair Lapid, que é mais claro em condenar a Rússia, condenar os ataques russos, condenar o Vladimir Putin. Então, ficou essa meio dualidade. Quer dizer, na verdade, com o desenvolvimento da guerra, ficou muito claro que Israel está tomando o lado dos ucranianos, né? Israel está achando que, obviamente, como o resto do mundo ocidental, querendo apoiar, principalmente depois que o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, fez um discurso para o parlamento israelense, para o Knesset. Então, Israel começou, aos poucos, a tomar posições mais claras em favor da Ucrânia, né? Quer dizer, Israel já tinha aquela coisa que o Bennett estava tentando mediar, né? Negociações entre Ucrânia e Rússia. Essa mediação parece que não foi a lugar nenhum. Então, depois que essa mediação meio que acabou, eu acho que Israel foi tomando mais lado da Ucrânia, se preocupando menos com uma posição mais neutra na questão da mediação, né? Então, Israel está, aos poucos, falando mais claramente do seu apoio para a Ucrânia e enviando, a princípio, né, ajuda humanitária, enviando ONGs para ajudar nas fronteiras, etc. e tal. E agora, recentemente, anunciou que vai, pela primeira vez, atender a um pedido do Zelensky de enviar material militar, né? Como você falou, não é um material de ataque, não é mísseis, não é tanques, não é nada disso, mas é pelo menos uma espécie de começo, né? São capacetes e coletes à prova de bala, tá? Que Israel vai mandar para a Ucrânia, a pedido do Zelensky, né? E a Rússia ficou bastante melindrada com isso, logo após esse anúncio de Israel nessa semana. O chanceler russo disse que vai reagir, que a Rússia vai reagir a isso aos poucos. Quer dizer, os russos estão melindrados. Então, a gente vê que os russos não vão deixar passar essa tomada de lado de israelense pelos ucranianos, e os russos já estão deixando isso claro. Primeiro, dizendo que talvez vão reagir a essa transferência de material militar. Segundo, eles chamaram o embaixador de Israel em Moscou para uma conversa dura,
né? Uma conversa que é tipo é o primeiro passo quando um país está, enfim, irritado com outro, é chamar o embaixador para uma conversa, depois pode expulsar o embaixador, enfim. Então, o primeiro passo já começou, o embaixador já foi chamado para o Kremlin para prestar explicações, né? Fora isso, fora isso, os russos começaram a tomar alguns passos que parecem meio esquisitos. Por exemplo, existe uma igreja em Jerusalém, dentro da cidade velha de Jerusalém, no bairro cristão, que se chama Alexander Nevsky. E, na verdade, todo o complexo dessa igreja a gente chama de Pátio Alexander, né? Alexander Courtyard. Fica dentro da cidade velha de Jerusalém. E é um local muito importante para os cristãos ortodoxos, russos ortodoxos. Só que esse local ele está em disputa entre várias seções, né, da Igreja Russa Ortodoxa, que tem várias denominações, e essas denominações todas brigam para ver quem é responsável por essa igreja, que é importante, né? E os russos já pedem há muitos anos para Israel passar para a Rússia a soberania desse espaço, dentro da cidade velha de Jerusalém. E Israel fala, não, é um lugar sagrado, é um local santo, não vai transferir a soberania, né? Apesar de que Israel transferiu a soberania da esplanada das mesquitas para a Jordânia, em 1967. Acho que é com base nisso que os cristãos também querem algum tipo de soberania em seus locais sagrados, né? E Israel nunca considerou. Mas em 2020 aconteceu de uma jovem israelense chamada Naamá Issachar. Ela foi presa na Rússia por levar não sei exatamente quanto que era, mas era uma quantidade pequena de drogas, de marihuana, alguma coisa assim, e ela foi presa. E lá ela ia enfrentar anos de prisão por essa quantidade de drogas. E ela é nova, tinha, sei lá, 22, 23 anos de idade. E foi uma comoção aqui em Israel, né? Essa moça está presa lá, e o primeiro-ministro na época, Benjamin Netanyahu, fez negociações meio que diplomáticas, por debaixo dos panos, assim, para eles soltarem a Naamá Issachar, e uma das promessas era que finalmente Israel iria, sim, transferir a soberania da Igreja Alexander Nevsky para a Rússia. Só que desde então isso não aconteceu. Não só isso não aconteceu, como no começo do ano de 2021, não, no meados de 2021, depois que o Netanyahu não estava mais no poder, houve houve aqui uma discussão jurídica em relação a isso, e o governo israelense, quer dizer, o Poder Judiciário israelense falou que não vai fazer isso, porque tem vários motivos jurídicos para isso não acontecer, além de que iria comprar briga com todas as outras denominações da Igreja Russa Ortodoxa, iria ser um problema muito complicado, não só jurídico, como geopolítico, e nunca houve, então, essa transferência da igreja, mas estava tudo quieto. Agora, com esses passos israelenses em prol da Ucrânia, a Rússia começou, então, a tirar do chapéu vários passos contra Israel. O primeiro foi chamar o embaixador, como eu falei, começar a falar, os diplomatas começarem a falar contra Israel. O embaixador, o chanceler russo também falou alguma coisa do sentido: vocês estão criticando a gente porque vocês querem esconder o problema que vocês têm com os palestinos. Quer dizer, começou então a aumentar um pouco a retórica russa contra Israel, e agora o Putin mandou uma carta alguns dias atrás para o Bennett, exigindo a transferência da soberania da igreja do Pátio Alexander para a Rússia, como foi prometido em 2020. Quer dizer, então você vê que os russos já estão começando a retaliar essa mudança de posição israelense, essa aparente mudança de posição israelense em prol da Ucrânia cada vez mais. Quer dizer, então, como se fala aqui, né, em hebraico, você não sei em que língua que se fala, mas talvez em várias línguas, mas você não come um almoço de graça, né? Quer dizer, você vai fazer alguma coisa e você vai colher consequências, né? Quer dizer, há muito tempo que alguns países, principalmente os Estados Unidos, pedem que Israel tome uma posição mais clara a favor da Ucrânia, só que Israel já está começando a pagar o preço. O problema é se o preço for
aumentado para algum tipo de proibição israelense de atuação na Síria contra os carregamentos de arma para o Hezbollah. Aí vai ser um preço bem caro que Israel, não sei se vai querer pagar. Bom, então, agora mudando de assunto da guerra para uma questão sanitária, o governo de Israel tomou uma nova decisão em relação à Covid-19 que soa como se a pandemia, né, a epidemia em Israel tivesse acabado, ou acabando, né? Pois é, né? Quer dizer, Israel meio que decretou o fim da pandemia, né? 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses, né? 2 meses desde que começou mesmo aqui, que foi em março de 2020. Acho que em todo mundo meio que começou em março de 2020. É chamada Covid-19 porque em dezembro de 2019 começou meio na China, né? Mas a gente começou a sentir em março de 2020, né? Então, Israel, algum tempo, 2021, depois que as pessoas já tinham bastante se vacinado com primeira, segunda, aqui já tem a quarta dose, né? Já tem muita gente com quarta dose, mas em meados de 2021, depois das 2 primeiras doses, houve uma queda no número de doentes e houve uma certa euforia que Israel chegou a dizer, olha, a gente vai acabar com todas as instruções, não precisa mais máscara, não precisa mais não sei o quê, pode abrir o céu, né? abrir para o turismo, turistas irem, Israel. Só que isso durou um mês até começar a vir acho que na época não era nem Omicron, era Delta, né? Quer dizer, então, na verdade, durou um mês só, e meio que em outubro do ano passado fechou tudo de novo, e aí veio o Omicron, e aí, não sei, enfim, confusão total, aquela tentativa de decretar o fim da pandemia do ano passado não deu certo, mas agora, novamente, o governo israelense decidiu que a partir deste sábado, dia 23, não vai precisar mais máscaras em locais fechados. Quer dizer, já não precisava mais de locais abertos, já há algum tempo, mas locais fechados era né, a orientação, enfim, O governo era de usar governo, máscara. você pode ser multado se você não usar. Então, a partir de agora, não vai precisar de máscara nem em locais fechados. Quer dizer, a aglomeração já liberou, já tem gente indo para jogo de futebol, para teatro, para cinema já há algum tempo. Mas ainda tinha, a única coisa que tinha sobrado mesmo, né, porque teve um tempo que você tinha que fazer exames antes de ir para a escola, as crianças tinham que fazer não sei o quê, tinha um monte de orientações, elas foram caindo aos poucos, e a última ficou realmente o uso da máscara em locais fechados, e aí o governo israelense então decidiu, a partir do dia 23, os israelenses vão poder ir para locais fechados, os únicos locais que vão precisar de máscara ainda vão ser hospitais, viagens aéreas, voos dentro de avião, e asilos de idosos, né? Agora, não sei ainda como é que vai ficar escolas, parece que, pelo que eu sei, são esses 3 lugares, quer dizer, pela primeira Transporte vez... público também não tem nenhuma orientação clara. Não que eu saiba, pode ser que, eu não sei, acho que hoje a gente está gravando no meio do feriado, do segundo feriado de Pessach, né, da Páscoa Judaica, então está tudo meio parado. Vamos ver o que vai acontecer assim que termina o feriado, e aí vão vir todas as informações, né? Mas, enfim, são poucos lugares, vamos ver se nas escolas, minha filha está acostumada há 2 anos de ir com máscara para a escola, quando ia, né? Porque por um tempão foi por Zoom. Vamos ver o que vai acontecer isso, né? E realmente os números eles demonstram que está uma situação melhor, né? Quer dizer, ainda não é perfeita, mas você vê que o índice R de transmissão, né, de replicação do vírus já está em 0,7. Quer dizer, está menos de 1, quer dizer, a epidemia, a epidemia interna, a pandemia, internamente a epidemia está em queda, quer dizer, uma pessoa, ela é capaz de para passar menos de 0,7. Exatamente, para menos de 1. Número de mortos essa semana foram 12 mortos essa semana, e 220 doentes graves em todo o país, sendo que só tem 76 pessoas entubadas em todo o país. E, nesse momento, ativamente doentes no país, você tem 33 mil pessoas só, e 9.300.000, né? Quer dizer, então, é um número muito baixo. Eu me lembro de já ter visto números assim no ano passado e ter pensado, acabou. E aí veio novas, quer dizer, então está todo mundo meio assim, tá bom, vai acabar
a máscara, mas não vamos jogar fora a máscara, não. Deixa ela ali no cantinho esperando, porque a gente não sabe o que vai Uma acontecer, nova né? variante. Se vai aparecer uma nova variante, alguma coisa. Agora, eu me lembro, quando começou em março de 2020, que assim alguns especialistas, quando se perguntava quanto tempo vai durar, quanto tempo vai ter isso, quanto tempo a gente vai ter que ficar em casa, a gente vai ter instruções, vai ter problemas. E a maioria dos médicos especialistas em epidemias falavam 2 anos. 2 anos. Então, a gente está meio que Exatamente, a gente está fazendo 2 anos, 2 anos, né? 2 anos Mas e um pouquinho mais. Quer dizer, então, não sei, entendeu? Eu acho que nos Estados Unidos eles também estão acabando com o negócio de máscara. Vamos ver o que vai eles acontecer. tiraram até em voo, até mais Até no, estremecido que Israel, até em tiraram voo de até mais, avião. exatamente. Quer dizer, agora a gente vai ter que esperar, sempre assim, se espera umas 2 semanas. Quando começar isso, vamos ter que esperar 2 semanas e ver qual é o resultado. Se aumentar o número de doentes muito, se começar o índice R a passar de 1 de novo, não sei o que o governo vai fazer, vai voltar atrás em alguns desses passos, mas por enquanto acabou a pandemia. E é engraçado que eles falaram, você falou que os epidemiologistas falaram 2 anos, e a gripe espanhola, né, durou exatamente 2 anos, que foi uma comparação de falar a maior pandemia foi há 100 anos atrás, que né, em 2020 começou de novo, e durou 2 anos mesmo. Então, Depois, eu depois espero que se concretize, né? Depois, assim, não é que vai parar de ter gente pegando, não é que vai parar de ter gente morrendo. Tem gente que morre de gripe, que nem a gripe, que é descendente da gripe espanhola todos os anos. Tem muita gente que morre. Quer dizer, não é que assim nunca mais, né, Vai sumiu. ser extinguido, o vírus acabou, né? Ele vai continuar Não, não é. Vai circulando, só continuar que circulando, vai continuar, inclusive, matando gente, mas não vai ser a níveis, né, de que a gente viu dois epidemias, anos uma atrás. pandemia. Sim. Inclusive, quer dizer, provavelmente vai ser instituído uma coisa de Calendário de vacinação vacinação. todo ano, ou de 6 em 6 meses. Não sei, mas o clima aqui é de fim de festa, assim, nesse sentido, porque não, as pessoas já não andam mais, mas mesmo assim ainda tem esses dias eu entrei no elevador do meu prédio e por acaso eu estava sem a máscara, porque mas eu sempre uso máscara. Nesse dia eu estava sem a máscara e tinha uma pessoa no elevador, nunca tem. Aí tinha uma pessoa no elevador, uma mulher com máscara. E eu estava sem máscara, mesmo assim eu entrei, eu fiz uma coisa para entrar. Ela falou: você tem máscara? Eu falei: está na minha bolsa. Ela falou: então põe, porque eu sou médica, eu trabalho em hospital e eu vejo quantas pessoas chegam lá doentes e morrendo ainda, entendeu? Eu não posso que você entre no elevador sem máscara. E eu falei, eu deixei ela ir, voltei para trás, ela foi sozinha no elevador e eu esperei o elevador chegar. Quer dizer, então, não é que acabou. Quem trabalha em hospital, então, sabe quanto que ainda existe, né? Ainda tá. Sim, exatamente. Bom, não vamos cantar a vitória antes da hora, mas assim, já tem um gostinho ali de talvez, né, se não surgir uma nova variante, as coisas realmente melhorem de verdade. É. Bom, então, para fechar o Expresso, esse terceiro bloco, a gente vai falar sobre um cantor israelense, que ele foi muito famoso durante os anos 70, né, que você falou 80, você tinha falado uma outra vez, fez uma piadinha preconceituosa contra diferentes assim, origens do povo judeu durante um show dele, e foi instantaneamente cancelado. Então, queria, Dani, que você explicasse primeiro, para quem não conhece, que existe esse tipo de preconceito em Israel. Pois é, aqui em Israel as pessoas sempre acham assim que, sei lá, os israelenses se dividem entre esquerda e direita, sei lá, ou entre quem é a favor ou contra o Estado palestino. Existe sim essa divisão, mas as divisões mais viscerais, mais que tiram as pessoas do sério aqui em Israel não são essas divisões, são divisões relacionadas à origem étnica, né? Origem geográfica do povo judeu, né? Principalmente aí eu estou falando entre os askenazitas e sefaraditas, né? Askenazitas são os judeus que no último milênio moravam na Ucrânia, na Rússia, Polônia, Hungria, norte da Europa, tá? Que eram assim, que é tipo metade dos judeus hoje, são judeus com essa ancestralidade. Eu, por exemplo, minha família inteira, por exemplo, é Polônia, Rússia, entendeu? São judeus askenazitas, tá? E a outra metade do povo judeu é realmente dividido metade metade. A outra metade são judeus
que originalmente, no último milênio, moravam ou tinham comunidades em toda a parte em volta do Mar Mediterrâneo, quer dizer, Portugal, Espanha, Turquia, norte da África, Marrocos, né, tal, Egito, e também todos os países do mundo do Oriente Médio, né, do mundo árabe, no árabe muçulmano. Então, você vê aí, por exemplo, Iêmen, Síria, Iraque, Irã. Todos os judeus desses países todos que eu falei, do Mediterrâneo e Oriente Médio, são o que a gente chama de judeus sefaraditas ou Mizrahim, que são orientais, né? Mizrahim são orientais, sefaraditas, a gente usa esse nome sefarad, quer dizer Espanha, né? Então são judeus espanhóis, mas na verdade é tudo isso que eu falei, né? Então você tem essa divisão no judaísmo entre judeus askenazitas e sefaraditas, que tem umas diferenças assim na língua, por exemplo. Os judeus askenazitas, a língua que eles falavam entre eles era Yiddish, ou outras línguas mais parecidas com línguas germânicas, né? E entre os judeus sefaraditas, muitos falavam ladino, que é uma língua mais latina, ou falavam árabe, né, de países árabes muçulmanos, né? Quer dizer, então, e você tem essa diferença cultural, né, que são os judeus, enfim, morando em lugares diferentes e que foram assimilando diferenças culturais dos lugares onde eles estavam morando, e algumas diferenças também na liturgia, né? Tipo, na hora de rezar e tal, tem umas diferenças, algum tipo de diferença em termos de alimentação também. Quer dizer, mas não é muita diferença, tá? Mas mesmo assim, apesar de não ser muita diferença, existe essa divisão, e essa divisão foi meio acentuada quando Israel foi criada em 1948, porque a maior parte dos judeus que moravam aqui naquela época eram, ou pelo menos que eram a elite dos judeus que moravam aqui quando Israel foi criada, eram judeus askenazitas, judeus que vieram da Rússia, da Ucrânia, que fundaram os kibbutzim, que fizeram não sei o quê, a maior parte eram askenazitas, e eles eram a elite naquela época do governo. E assim que Israel foi criado, os países árabes muçulmanos expulsaram os judeus de lá, por causa em retaliação à criação do Estado de Israel. Então veio uma onda muito grande de judeus Iraque, Irã, Iêmen, Síria, Egito, vieram para cá e vieram para cá com seus bens confiscados. Eles não puderam trazer nada. Não que os judeus askenazitas também tivessem trazido muita coisa, mas eles vieram meio que fugidos, expulsos, sem nada. Então, eles chegaram aqui meio com uma mão na frente e outra atrás, e eles chegaram e foram encarados pelos judeus askenazitas da época como piores, como inferiores, como uma cultura inferior, com uma língua inferior, sem dinheiro, sem nada, e foram colocados assim em campos de refugiados, assim, em cabanas, e meio que foram considerados inferiores. E, quer dizer, naquela época eles eram considerados realmente de uma cultura inferior. Os askenazitas, né, os europeus, achavam que bom era aquele cara que falava alemão, que falava não sei o quê, tocava violino, entendeu? O cara que chega tocando darbuca, falando árabe, você é de uma cultura inferior, tem que se assimilar à nossa cultura. Então, durante muito tempo, houve esse preconceito entre os judeus que falam inglês, que falam alemão, que falam sei lá o quê, que cantam músicas russas no exército e que não sei o quê, e os judeus que ouvem músicas árabes, com ritmo mais árabe, mais mediterrâneo, né? E isso, aos poucos, foi sendo mostrado, né, e sendo reclamado, né, tanto que em 1977, quando pela primeira vez o Partido Trabalhista, que era dominado por judeus askenazitas, perdeu as eleições para o Likud, que era um partido que tinha também muitas askenazitas também, mas tinham muitos sefaraditas, né, nesse partido. Então, aos pouquinhos, desde os anos 80 para cá, os sefaraditas ou Mizrahim começaram a tomar seus lugares na sociedade. Então, você hoje em dia, a principal música que se escuta na rádio hoje em dia é música mediterrânea, música com melodias turcas e gregas e árabes, em hebraico, né? Quer dizer, a música, a arte, ela sempre vai antes nessa coisa. Então, você vê que os artistas hoje são judeus sefaraditas, quer dizer, muita coisa já começou a mudar, mas ainda existe esse ranço e essa ideia de que os judeus askenazitas se acham melhor, se acham mais civilizados que os judeus sefaraditas. E aí agora eu vou entrar então na história. Tem um cantor chamado Shlomo Groner,
que ele tem 75 anos de idade, quer dizer, quando ele, no auge da sua fama, há 40, 50 anos atrás, década de 70, década de 80, ainda, essa cultura askenazita ainda era muito, né, você só tinha na rádio, só escutava música europeia, americana, quer dizer, influenciada, né, com influências, né, europeia, e esse Shlomo Groner, ele fez um show perto do Mar da Galileia, com vários artistas e tal. No meio do show, ele está tocando piano lá, ele para e fala assim: eu adoro esse público, é muito bom, é um público todos askenazitas, não tem nenhum tchartchar aqui. Tchartchar é sinônimo, é como se fosse uma maneira de falar sefaradim, ou sefaradita, É um jeito sefaradita. pejorativo de falar, Pejorativo, talvez. exatamente. Tem uma história desse nome, né? E ele falou isso e as pessoas ficaram meio assim, ninguém sabia se ria, se achava, ficava... O que ele quis dizer com isso? Que o público é bom, o público é bem comportado, o público é civilizado, né? E aí foi imediatamente a moça que estava apresentando esse festival, que ela é sefaradita, a Nesli Barda, ela vem de judeus, acho que turcos ou gregos, eu não tenho certeza. Ela pegou o microfone e falou assim, falou para ele, falou, olha, isso que você falou não se fala, somos todos um povo igual, não tem mais como falar esse tipo de coisa. Só que enquanto ele foi fazendo o show, o vídeo dele falando isso já foi invadindo as redes sociais, já foi chegando a Twitter, a Facebook, não sei o que, chegou na grande imprensa e tal. E no fim do show ele já estava cancelado. Tipo, as pessoas começaram a falar, políticos, artistas, todo mundo falando, criticando ele e dizendo a gente é contra o que você falou, não sei o quê. Apesar de que, ao meu ver, talvez tenha sido uma piada sem graça, entendeu? Uma piada de mau gosto. Só que muita gente dessa geração, tem 75, 80, já não entende que não pode fazer mais esse tipo de piada. Não entende que esse tipo de piada já não cai bem, já não dá para você fazer. Só que eles ainda usam aquelas piadas antigas, chauvinistas, racistas, não sei o quê. Então, ele foi meio que cancelado, já começaram a cancelar prefeitos de cidades, começaram a cancelar shows que ele daria agora no dia da independência e não sei o quê, todo mundo veio, o cara meio que acabou a carreira do cara, pelo menos temporariamente, com 75 anos, talvez para sempre, né, a carreira dele, porque ele fez essa piada racista que toca no coração, no cerne, de talvez a maior divisão interna que os israelenses têm entre si, internamente em Israel. Quer dizer, é engraçado que quem está fora de Israel não entende como isso é importante para os israelenses, como isso mexe com os brios, né, e mexe com os israelenses, muito mais do que você falar esquerda ou direita, ou rico e pobre, ou sei lá o quê. Quer dizer, é uma coisa meio visceral mesmo dentro da sociedade. É como no Brasil seria a coisa racial, entendeu? Nos Estados Unidos também, né? Aqui é menos racial e mais geopoliticamente étnica, digamos assim, né? E cultural também, né? Cultural, Geográfica, exatamente. cultural. Agora a gente vai falar do seu texto, Dani, que é de um assunto que está cada vez mais, né? A tensão em Israel está cada vez mais escalando, que justamente... pode falar. Não, a gente não pode deixar de dizer, né? E eu vou falar no meu texto, por favor, leiam lá no site do IB, sobre as tensões na Esplanada das Mesquitas, no Monte do Templo, em Jerusalém, que na verdade, é o grande assunto da semana, complicadíssimo, e que está se desenvolvendo a cada segundo, que é uma tensão muito grande entre israelenses e palestinos em Jerusalém, que pode, na verdade, dar... chegar ao ponto que chegou no ano passado, em maio do ano passado, a gente teve aquela guerra de 11 dias entre Israel e a faixa de Gaza, e pode acontecer novamente, principalmente nesse mês, que é um mês que está juntando 3 grandes feriados das 3 maiores religiões que, enfim, que consideram esse lugar um lugar sagrado, né? Está acontecendo o mês do Ramadã, que é o mês sagrado muçulmano, ao mesmo tempo o feriado da Páscoa judaica de Pessah, que está terminando agora, mas durou 8 dias, 7 dias, né? 8 dias, 7 dias. E também a Páscoa cristã, que aconteceu justamente no mesmo fim de semana que a Páscoa judaica começou. Então, você tem
essas 3 festividades acontecendo ao mesmo tempo e o atrito que isso leva, Isso gera, né? Que acontece, na verdade, infelizmente, né? Quer dizer, na Terra Santa, né? Então, a gente vai ver, está muita gente aí cruzando os dedos para acabar logo o mês sagrado do Ramadã, a feriado de Pessah já está terminando, e agora as pessoas estão contando os dias para acabar o mês do Ramadã, para essas tensões religiosas caírem um pouco. Então, eu vou escrever um pouco sobre isso no meu texto. E também dá para ler o texto da Daniela a partir do Instagram, a gente vai postar lá, vocês puxam o link da bio e aí vocês são direcionados para o site. Gente, este foi o Expresso Israel, espero que no próximo programa a gente traga boas notícias. Vocês podem assistir ele pelo YouTube do Instituto Veras Israel, pelo Instagram, a gente coloca no IGTV, @Instituto Veras Israel, e também aproveitem e sigam a gente nas outras redes sociais, no Facebook é Instituto Veras Israel, e no Twitter é @ib_br. Obrigada, Dani, até semana que vem. Obrigada, Tchau. Isa. A gente se fala na semana que vem. Tchau.